Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. E hoje, galera, nós vamos falar sobre candlesticks, tá? Para quem não sabe o que é candlestick significa vela no inglês. E eu vou mostrar para vocês. Os candlesticks, eles existem tanto o candlestick de alta quanto o de baixa. Por exemplo, ó, aqui é um candlestick de alta, tá? E o que significa? Significa que a abertura do preço começa aqui embaixo, tá? A abertura dessa vela começa aqui embaixo. Ela pode vir no mínimo aqui, ó. E aí o preço dela subiu até no máximo aqui e depois fechou aqui. Explica melhor como funciona. Vamos lá. Vamos supor que o dólar inicie nesse momento agora, no próximo minuto, 5,50, R$ 5,50. Aí tá aqui, ó. Ele começa aqui, ó. Ele abre um paviozinho aqui, ó, certo? Uma linhazinha, tá? O que acontece? Só que aí, nesse exato momento, ele desce aqui para 5,40. Então ele estava 5,50, só que aí ele desce até 5,40. Então veio até o mínimo aqui, que é 5,40. Só que antes de finalizar essa vela subiu até R$6, tá? Então ela vem até o máximo aqui, que é R$6. E ela volta e finaliza em 5,80. Então fecha aqui em cima em 5,80. Quando eu chegar, mesmo que já tenha acontecido, quando eu chegar e ver essa vela, eu vou entender. Vamos lá. Então quer dizer que o preço começou aqui em 5,50, que foi aqui, né? Ele chegou ali no preço mais baixo de 5,40. Uau, mas ele subiu até R$6, mas aí ele fechou em 5,80. Então o preço de abertura foi 5,50 e o preço de fechamento 5,80, tá? Então essa vela, ela serve para me dizer quanto foi o preço que abriu naquele momento, naquele minuto, porque cada velinha dessa vale 1 minuto, vale 5 minutos, vale 30 minutos, 1 hora, 1 dia, tá? Lá no gráfico, vocês viram na primeira aula lá que você consegue alterar o tempo, o time de cada vela. Suponho que essa vela aqui vale 1 minuto, então isso quer dizer que nesse minuto, durante 1 minuto, a vela começou em 5,50, o preço do dólar, desceu até 5,40, depois ele foi até R$6 e fechou em 5,80. É isso que essa vela me disse, olhando para ela, né, no período de 1 minuto, o preço do dólar, tá? Então, candlestick de alta é uma vela verde, tá? Ela sempre vai ser verde, porque quer dizer que o preço subiu, por mais que ela tenha descido um pouco abaixo do valor que iniciou, né? Ela chegou até 5,40, começou em 5,50 e chegou a descer até 5,40, porém no final da vela ela fechou acima do preço, então ela fica verde. Já a outra vela, o candlestick de baixo, é ao contrário. Isso quer dizer que vamos pegar o mesmo preço, vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos supor que a vela começou aqui, ó, em 5,80, tá? Vamos lá que essa vela aqui finalizou, 5,80, e aí passa para o próximo minuto. Quando passa para o próximo minuto, cria-se uma vela a partir daqui, ó. Aí vamos supor que ela vai de novo e testa lá os R$6 novamente. Testou lá de novo, não segurou, desceu. E ela começou a descer, despencar, e ela foi até 5,40 de novo. Porém, no fechamento da vela, ela fechou aqui em 5,50. Quando eu olhar para essa vela, eu vou falar, opa, qual foi a máxima do dólar nesse minuto, ou nessa hora, ou hoje, ou no dia? Ah, foi R$6. Por quê? Aqui tá me dizendo que foi R$6, tá? Então isso quer dizer que foi o preço máximo que ele foi. Qual foi o preço mais baixo? 5,40, tá aqui embaixo. Beleza, mas qual foi o preço de abertura dessa última vela aí? Não, ela abriu em 5,80. E finalizou em quanto? Finalizou em 5,50, tá? Então essa vela de baixo serve para me dizer quando o preço cai. E a vela verde serve para me dizer quando o preço sobe, beleza? Então eu tenho um candlestick de alta e candlestick de baixo. Dado a isso, eu posso te falar que existem vários tipos de candles, né? E existem vantagens também de ter gráficos com candlesticks, que sejam as velas. Olha como existem vários tipos de candles, tá? O candle ele existe em várias formas, não é bonitinho assim, ó, o tempo todo, tá? Então existem vários tipos. Fora isso, ainda tem o doji também. O que é um doji? É uma vela que ela abre num preço, ela pode subir, ela pode descer, mas quando é para fechar, ela fecha no mesmo lugar que ela abriu. É chamado de doji,
tá? É uma vela que ela não teve um avanço nem um recuo do preço. Onde ela abriu, ela fechou. Ela se manteve no mesmo preço. E do mesmo jeito também não existe só um tipo de doji, tá? Pode ser um doji assim, 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 enfim. Isso quer dizer o que? Por exemplo, esse daqui. Quer dizer que o preço abriu aqui, vamos supor, em 5,80, ele desceu até 5,40, depois ele voltou tudo e fechou lá em 5,80 de novo. Tá? Então ele não chegou no máximo de R$6, ele ficou ali em 5,80, porém ele desceu até 5,40 e retornou. Mas fechou no mesmo lugar, então isso é doji. E quais as vantagens de ter gráfico de candlesticks? Porque com isso você consegue ler o preço, saber até onde o preço foi, saber até onde o preço vai, saber como ele se comportou, se ele subiu, se ele desceu, tá? Porque vela verde significa que sobe, vela vermelha significa que desce, e esses pavio, isso daqui é chamado de pavio, tá? Então esses pavio, ele mostra até onde o preço foi, né? E até onde, tanto na alta quanto na baixa. Beleza, e por trás disso existe uma psicologia dos candles. O que é essa psicologia dos candles? A psicologia dos candles é o seguinte, como ela deixa registro de até onde ela foi, até onde o gráfico desceu, como ele se comportou durante esse período, se foi um avanço muito rápido, se foi gradativamente, então ela vai deixando um histórico para trás. Né? A gente fala de psicologia porque a galera começa a olhar e pensar de acordo com o movimento que aconteceu, tá? Então, como ela cria um histórico, né, disso daí, começa a deixar um padrão, né, que a gente pode seguir mais na frente. O que acontece? Se eu ver, vamos supor aqui, se eu ver que tem 20 velas desse jeitinho aqui, ó, que subiu até aqui e desceu, que subiu até aqui e desceu, que subiu até aqui e desceu. E aí depois de um período, por exemplo, passa algumas horas, o gráfico vai embora e depois ele volta para o mesmo lugar. E ele começa a fazer a mesma coisa. O que eu vou deduzir? Que assim como ele fez lá no passado, de ficar batendo, voltando, batendo, voltando, batendo, voltando, ele tende a fazer a mesma coisa, repetir esse ciclo. Então eu vou lá e faço, por exemplo, quando ele chegar aqui em cima eu faço uma venda, porque eu acredito que ele vai retrair tudo e fechar lá embaixo, tá? Então a psicologia dos candles é para isso, é que ele deixa o histórico ali na intenção de que você consiga fazer uma análise, pensar o que ele fez, né? E tentar replicar isso no futuro. Beleza? Então é isso que acontece. E os padrões de candles? Existem alguns padrões, Nadeu? São tudo aleatório? Não. Tem alguns candles que eles têm os padrões. E toda vez que acontece um desses candles, é interessante tu analisar, porque provavelmente vai repetir o movimento. Por exemplo, lembra que eu falei da psicologia? Que o mercado, ele sempre, a galera tende a entender o que ele fez no passado e tenta replicar no futuro. Por exemplo, existe o martelo. O que é o martelo? Ele é um candle assim, ó, que ele tem um pavio grande, né, e um corpo pequeno, isso que a gente chama de corpo, isso que a gente chama de pavio, tá? Existe um pavio grande e um corpo pequeno, e quando o gráfico vem lá de cima para baixo, ele chega no fundo, tá? Chega no fundo e ele cria uma vela desse jeito, a intenção e a tendência é que ele suba, tá? A partir dali. Como assim? Não entendi, Nader. Qual a psicologia por trás disso? O que o gráfico quer nos falar é o seguinte, olha, eu abri aqui, porém eu desci até lá embaixo, mas eu não consegui segurar lá. Então, como teve muita ordem compradora, eu retornei e continuei subindo. Então a minha tendência é que eu continue subindo. Vamos deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Toda vez que o gráfico sobe, isso significa que tem muita gente comprando aquele ativo. Quando o gráfico desce, significa que tem muita gente vendendo aquele ativo, tá? Vamos supor que você tem um celular, beleza? Você tem um celular mais top, acabou de lançar, vamos supor que o 16, por exemplo, acabou de lançar o 16 naquela época lá, acabou de lançar o 16 e tá todo mundo comprando. O que acontece com o preço do iPhone 16? É lá em cima, é um preço absurdo, né? Só que agora lançou o 17, né? Inclusive quando eu ver essa aula aqui de novo, talvez já esteja lá no 20, no 30. Mas vamos lá, agora nesse momento estão lançando o 17. E a galera que tem o 16, o 15, o 14 já não quer mais o 16 porque ele não é o do ano, ele não é o último da categoria. Agora existe um melhor do que ele. Então a galera começa a vender o que tem e para comprar o 17. O que acontece com o 16? Ele começa a cair de preço.
Quem comprou a 13, hoje já vende a 7, a 6, a 5, tá? E o iPhone 17, que é o hypado, que é o lançamento, que é o do momento, e tá todo mundo atrás querendo comprar, ele tem uma valorização, ele começa já com um valor absurdo. Hoje na faixa de 13 a 18 mil reais um iPhone. Então ele começa absurdo. Só que quando lançarem o próximo, a galera vai querer vender esse, que é o 17, para comprar o 18. Então o preço do 17 começa a cair, começa a se valorizar. Então é isso que acontece dentro do mercado também. O preço do ativo, por exemplo, esse pavio grande aqui, ó, significa o seguinte: o preço desceu tanto que a galera aqui embaixo tem tanta gente comprando, tanta gente buscando esse produto, né, por esse preço, porque tá barato, que o preço não segura aqui, ele começa a subir de novo. Então na psicologia é o seguinte: opa, esse preço tá barato, tá no fundo, tá tipo assim, tá no preço mais baixo, queimão de estoque, tô falando na linguagem de vocês, queimão de estoque, e atenção, vai acabar. Então todo mundo sai comprando, então liquida tudo isso e o preço começa a subir, tá bom? Então esse é o padrão. E do mesmo jeito é o contrário. Por exemplo, existe o padrão contrário, ele está no topo e vai descer, eu vou já falar sobre isso. Mas assim também, esse movimento pode acontecer tanto com uma vela verde, né, como uma vela vermelha, que dá na mesma coisa. Por exemplo, o gráfico está descendo, do mesmo jeito, o gráfico está descendo, porém a vela abriu aqui, ó, tá? Ela desceu até aqui, mas ela não segurou. Ela retraiu tudo isso e fechou aqui. Mesmo assim, dá na mesma coisa. A ideia é que ele comece a subir por conta disso, tá? Essa é uma das opções. Existem várias. Existe o outro que é o martelo invertido. É a mesma psicologia, só que agora com o pavio para cima. Começou aqui embaixo, ele subiu até ali, retraiu um pouco, mas fechou acima. Por que que isso aqui também tende a subir? Porque o mercado, tipo assim, em vez de para baixo, ele está tentando ganhar para cima. O gráfico está descendo, chega no fundo, cria uma vela assim, a intenção é, olha, ele veio até aqui em cima e tem uma força vendedora aqui tentando derrubar o preço. Derrubou, mas não desceu para baixo, tá aqui ainda. Então, bora comprar que vai subir. A ideia continua sendo a mesma coisa. Então vai subir, tá? Do mesmo jeito com vela verde ou vela vermelha. Eu tô falando resumidamente numa linguagem para vocês. Eu poderia estar falando uma linguagem técnica aqui, mas não é essa a intenção. É de passar um conteúdo básico, rápido e autoexplicativo, tá bom? Bom, também tem esse mesmo padrão de vela no topo, quando está lá no topo do gráfico, tá? Quando estiver lá no topo do gráfico também existe esse padrão. E aí lá significa que o preço vai cair, beleza? Tanto vela verde quanto vela vermelha e vela com pavio para cima ou pavio para baixo. É a mesma psicologia, tá? Se tiver no topo e fizer esse martelo invertido, é o que a gente chama de estrela cadente também, o preço tende a descer. Se tiver no fundo, o preço tende a subir, beleza? Resumidamente é isso. E existe uma vela que também fala muito com a gente, que é uma Marubozu. Alguns chamam ela de elefante, enfim, tem vários nomes aí para ela. Mas o que significa? O gráfico está descendo, por exemplo aqui, ó, o gráfico vem descendo, do nada estoura uma vela grande, tá? Uma vela grande aí. Então isso significa reversão do mercado. O mercado estava em queda, estava em preço baixo, agora entrou muita gente comprando e ela começa a subir. Geralmente esse Marubozu ela não deixa pavio, tá? Geralmente, quanto menos pavio ela tiver, mais força isso significa que ela tem no mercado. Então ela abriu aqui, na hora que ela abriu, ela já começou a subir e fechou lá em cima. Por mais que ela desça ali no período, mas na hora de fechar a vela, ela subiu e fechou lá em cima, sem retrair. Então isso significa uma força muito grande. O mercado vai começar a subir, tá? E existe ela no fundo, tá? Como existe também ela no meio da vela. Então o gráfico já está subindo, porém cria uma Marubozu de alta aqui também, ó. O gráfico vai continuar subindo, é uma tendência de que o gráfico vai continuar subindo. A gente talvez aí pode entrar para uma continuação de tendência, tá bom? Então dá para fazer isso daí também. Marubozu de baixo ao contrário, o gráfico está no topo, já estava subindo e ela faz uma vela grande para baixo. Aí, ó, você vê que ela está comendo aí no mínimo umas 3 velas, tá? Ó, ela é 3 vezes o tamanho das outras velas aqui. Então ela é uma vela muito grande. Então se acontecer isso é uma reversão de mercado. O mercado estava subindo, agora vai continuar a descer. E se ela aparecer no meio do gráfico, por exemplo, o gráfico já estava descendo e aparece uma vela grande dessa no meio do gráfico, significa que o gráfico vai continuar caindo, tá bom?
Então isso é um padrão de candle, não quer dizer que vai ser sempre assim, e quando isso acontecer, você pode entrar sem medo de dúvida que não vai dar errado. Não é isso. O gráfico ele é soberano, né? Eu sempre falo que o mercado ele é o pai, é ele que manda, a gente só tem que obedecer. A gente tende a entender ali mais ou menos o que o gráfico está fazendo e fazer a operação baseado na nossa experiência, na torcida de que vai acontecer, tá? Mas nem sempre o gráfico vai respeitar, não é toda vez que ele vai respeitar, tá bom? Então, mas essas são alguns tipos de candles que existe que você pode usar aí nas suas operações. Tá na região de baixa, aconteceu um martelo, você pode entrar com a compra ali na intenção de que vai subir, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês lá no gráfico, para vocês entenderem um pouco sobre essa questão dos candlesticks. Bom, vindo para o gráfico agora, ó, deixa eu diminuir aqui para verificar junto com vocês. Ó, aqui eu tenho um padrão, por exemplo, aqui, ó. O gráfico estava descendo, criou-se um martelo aqui, ó, o gráfico subiu, tá? Um outro horário que apareceu ele aqui, deixa eu dar uma analisada, aqui ó, criou-se um outro martelo aqui, ó, o mercado subiu, apesar de depois ele descer, mas ele subiu. Aqui por exemplo, ó, aqui por exemplo tem um ao contrário, olha aqui ó, o gráfico descendo, ó, surgiu tipo um martelinho aqui, ó, o gráfico subiu, tá? Aqui por exemplo eu tenho um martelo invertido, o mercado subiu, tá? Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Então assim, esses padrãozinhos vai acontecendo de vez em quando, nos fundos, nos topos. Mas você viu que não é nada difícil de aparecer, tá? Olha aqui, ó, esse aqui, ó. Aqui é interessante. Ó, o mercado subiu, chegou aqui no topo, ó. Fez uma estrela cadente, chama de estrela cadente. Deixa eu mudar aqui o... Fez uma estrela, aqui, senão aqui não mostra o cruzeiro. Pronto, aqui ó. Fez uma estrela cadente aqui, ó. O mercado começou a descer, tá? Então, olha aqui, do mesmo jeito, ó. O mercado, ó, subiu com força. E aí chegou aqui em cima, ó. Fez uma estrela cadente, ou seja, um corpo pequeno, pavio grande. Olha a queda que o mercado deu, tá? Então é isso que acontece nos topos e fundos aí. Beleza? Aí precisa analisar e tal. Não é só entrar, beleza? Esse horário aqui o mercado tava sem volatilidade. Aqui ó, olha aqui ó, mercado subindo, ó, fez uma estrela cadente, mercado reverteu, desceu, tá bom? Então é isso, dá pra ver aí que acontece o tempo todo. Uma Marubozu aqui ó, olha aqui ó, gráfico subindo ó, e aí ela faz a Marubozu aqui ó, tá vendo ó? Olha o tamanhozinho das velas, olha o tamanho dessa vela aqui. A tendência é que o mercado ia continuar subindo, e subiu, tá? Aqui tá meio que num fundozinho, ó, fez uma Marubozu, o mercado tentou subir, não foi, desceu aqui, daria loss. Então vamos mostrar tudo. Olha aqui, ó, mercadozinho lateralizado, ó, estourou a Marubozu, entraria, ganhou aqui de novo, entendeu? Fez um fundinho, Marubozu, ganhou de novo um pouquinho, desceu mais um pouquinho, subiu de novo, enfim. E aí você consegue ver, analisar e entender que existe uma psicologia por trás nisso daqui, tá? Tem muito mais operações, muito mais análise. Isso é só uma das coisas. Por exemplo, aqui ó, o mercado estava caindo, fez uma Marubozu, caiu até mais embaixo, entendeu? Então é só uma análise que dá para você fazer, mas tem muito mais. Olha aqui o tamanho dessa daqui, ó, desceu, ainda caiu mais, entendeu? Então é só para mostrar para vocês que existem esses padrões aqui e quando acontece, na maioria das vezes ele obedece, não é todas as vezes, mas obedece. Eu não utilizo essas aqui para entrada, tá bom? Não utilizo porque eu já tenho muito mais análise, muito mais técnica para ver e para fazer. Mas olha essa daqui, ó, o estouro dessa daqui, ó. Eu entraria aqui com a venda para continuação de tendência, tá? Aqui eu entraria tranquilo. Se essa daqui fechasse, por exemplo, até aqui, ó, embaixo, eu entraria na próxima com a venda de novo, mas ela não fechou, ela não veio um candle grande. Ela tem que vir no mínimo umas 3 vezes ou mais maior que as velas anteriores, beleza? E é isso, eu acho que deu para vocês aprenderem aí, mais uma aula, que é candlesticks, né? A minha intenção maior aqui é que vocês entendam o que é vela
né? Aonde que ela abre, aonde que ela fecha, esse pavio que fica, o que que é, tá bom? E sobre a questão dos padrões de candle que existe. E aí no gráfico você vai ver ali todos os padrões que existem muito mais, não é só esses aqui que eu mostrei para vocês, tá? A todo momento ele cria uma vela diferente, então ela pode criar melhor, maior, menor, mais feia, mais bonita, tá bom? Mas todos eles, ela mostra exatamente a abertura, fechamento, mínima e máxima do preço naquele período de tempo, tá bom? Esse é o padrão dos candlestick. Para que servem os candlestick? Para me mostrar abertura, fechamento, máxima e mínima de preço no momento ali, no período de tempo. Pode ser 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, um dia, 4 horas, um dia, uma semana, um mês, tá bom? Então tudo isso ela pode me mostrar quanto for o preço. Por exemplo, eu quero saber nos últimos 30 minutos, como foi o preço? Aí tá lá, quando você bota 30 minutos vai aparecer. Ela abriu aqui, fechou aqui, mínimo aqui, máximo aqui. Beleza? Então é isso. Galera, fiquem aí com essa. Vou deixar só uma frase para vocês aqui. A expectativa de iniciar uma nova etapa nos faz às vezes duvidar, temer, sofrer, chega até às vezes nos angustiar, porém a vida nos impõe sempre alguns recomeços, né? Simplesmente porque às vezes ela desabrocha para todos os lados e a todo instante. O segredo, né, é avançar, porque avançar é preciso. Tá lá no livro Escalando Montanhas de Marilina Baccarati. É só uma reflexão para você. Espero que você não tenha medo do novo, não tenha medo dessa etapa que você está aprendendo, que você está estudando, que você continue, né? O importante é continuar. Porque um dia eu também estive aí, um dia eu também comecei, um dia eu também estava estudando, um dia eu também não entendia nada. E hoje eu estou aqui, né, depois de 8 anos, continuando nesse mercado e aprendendo e ensinando a cada dia. Beleza? Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.